Fala, pessoa dev! Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio do Geek Masters, o videocast e podcast do eMasters sobre desenvolvimento de software e tecnologia em geral. Hoje a gente vai receber a Ariane lá da Syngenta Digital para falar mais uma vez sobre visão computacional e principalmente sobre OpenCV. E por falar em Syngenta Digital, eu vou deixar alguns links aí embaixo na descrição para você conhecer melhor o trabalho da galera e também entender como a Syngenta Digital está revolucionando o agro com muita tecnologia. Então confere os links aí embaixo na descrição e vamos direto para a tela conhecer o trabalho da Ariane e ver tudo que ela está fazendo lá dentro da Syngenta Digital com visão computacional. Obrigada, Siloto. É um prazer estar aqui fazendo essa live code aqui no canal do eMasters. Eu sou a Ariane, eu trabalho aqui na Syngenta há aproximadamente aí 1 ano. Trabalho como engenheira de visão computacional. E aqui na Syngenta, né, especialmente na equipe que eu trabalho, nós trabalhamos com pesquisa e desenvolvimento de soluções para o agro, trazendo aí a visão computacional e o aprendizado de máquina. Então, sempre o cliente ele tem uma demanda, tem uma feature nova, nós, através aí da visão computacional e do aprendizado de máquina, nós verificamos a viabilidade, se está tudo ok, e assim desenvolvemos a feature para disponibilizar aí para o produtor, para o cliente. Eu vou falar um pouquinho agora para vocês sobre aí o poder da visão computacional e também fazer uma introdução aí à OpenCV, que é uma biblioteca que é amplamente utilizada aí pelos desenvolvedores de visão computacional e de machine learning. Então, bora lá. A primeira coisa que eu quero trazer para vocês é o que é a visão computacional. A visão computacional ela é uma ciência, uma tecnologia que ela visa automatizar a compreensão de imagens e vídeos pelas máquinas. Em outras palavras, a visão computacional ela busca ensinar os computadores a verem e entenderem o mundo visual por meio aí de técnicas e algoritmos que são capazes de extrair informações da imagem ou do vídeo e gerar um conhecimento. Então, podemos dizer que a visão computacional ela tenta replicar o que o nosso sentido, né, de visão tem aqui com os seres humanos. E muitas vezes nós lidamos com aplicações que têm a visão computacional e não sabemos disso. Eu trouxe aqui alguns exemplos só para ilustrar. A gente tem aqui o QR Code, que acredito que muita gente já utilizou, né, para entrada em eventos ou geração de algum link ou algo assim, que tem a visão computacional por trás, né, é feita a leitura daquele código, é decodificado e gerado uma informação, que pode ser o link ou a confirmação da presença em um evento. Temos também a biometria, que hoje é muito utilizada em smartphones, tablets, para poder fazer a liberação, né, do dispositivo. É feito o reconhecimento da face e, assim, comparado com uma base de dados, e aí libera, né, o acesso ao dispositivo. Outra funcionalidade que também tem a visão computacional é o uso, por exemplo, de filtros do Instagram, do TikTok, entre outras redes sociais, que usa também da visão computacional para encontrar partes importantes ali no rosto e então, né, fazer a mudança de forma, de textura, de cores ali na imagem. Eu falei muito aqui, né, da visão computacional e falei da imagem. Então, já deu para perceber que a imagem ela é um componente principal aí de tecnologias que usam a visão computacional. Para o computador, o que é uma imagem digital? Ela consiste em uma matriz retangular, que ela é composta aí por um número finito de elementos, e cada um tem uma localização X e uma intensidade U naquele ponto. Esses elementos, eles são chamados de pixels. Acredito que muitos de vocês devem ter ouvido, né, essa expressão pixel quando vai, por exemplo, comprar uma câmera, comprar um celular, que a gente tem ali os megapixels. Então, é tudo referente à imagem. Então, o menor elemento que a gente tem numa imagem digital é chamado aí comumente de pixel. Em relação à localização do pixel numa imagem, a gente utiliza aí o sistema de coordenadas da mão esquerda, onde temos aí nas colunas o X e temos nas linhas o Y. Em relação ao valor de U, que é o valor da intensidade, as imagens elas podem ser escalares, onde esse valor de U, eles começam em 0 e vão de 2 elevado a menos 1, onde esse A, ele é um número de bits,
Então, geralmente, a gente utiliza variáveis de 8 bits, então a gente teria aqui 2 elevado a 8, né, dá 256, menos 1, 255. Então, as imagens que são escalares, os valores delas variam de 0 a 255. Nós temos as imagens binárias, que elas têm o valor de 0 a 1, 0 ou 1, que no caso 0 é preto e 1 é branco. E temos também as imagens vetoriais. Essas imagens, elas possuem um canal ou banda, né? Ou seja, esse valor de U aqui, ele não é mais só um escalar, e sim um vetor de escalares, que o tamanho dele é N canais. As imagens coloridas, que a gente vai ver posteriormente, elas são imagens vetoriais, elas possuem aí no seu valor de um vetor aí de 3 posições, geralmente. Espaço de cores. Em visão computacional, as cores elas são representadas de acordo com o espaço de cor que elas estão. Existe aí diversos espaços de cores, mas os mais comuns são o RGB e o HSV, que eu vou mostrar aqui para vocês. E o RGB, ele é uma imagem vetorial que tem aí um canal para as cores primárias, né? Para o vermelho, para o verde e para o azul. E geralmente ele é representado aqui por esse cubo RGB, onde a gente tem nos eixos principais essas cores primárias. Então, em X eu tenho o verde, em Y eu tenho o azul e em Z eu tenho o vermelho. Qualquer ponto dentro desse Q, ele é uma combinação dessas 3 cores primárias que gera aí uma cor secundária. Se a gente pegar a diagonal principal desse cubo, nós temos aí a escala de cinza, que vai aí do branco até o preto. E é onde esses valores aqui de cada posição de R, G e B, eles são iguais. Então, por exemplo, se a gente tiver um ponto Q, que é 127, 127, 127, nós vamos ter um valor na escala de cinza. O outro espaço de cor que ele é amplamente utilizado, geralmente aí no processamento de imagens, é o HSV. Ele, vamos dizer assim, matematicamente falando, ele surge a partir de um corte ortogonal a essa escala de cinza aqui do nosso cubo RGB. Mas facilitando aí o entendimento, é só a gente pegar essa diagonal principal e deslocar ela aqui para o nosso eixo Y, que a gente vai ter aqui já o nosso cone hexagonal representando o espaço de cor HSV. O HSV, ele tem também 3 canais, sendo um para o rio, que a gente em português é matiz, um para saturação e o outro para o velho. A matiz, ela representa as diferentes cores, por exemplo, vermelho, amarelo, verde, azul, né, dentre outras, e ela vai variar de acordo com a angulação aqui em torno do nosso eixo vertical. Então, por exemplo, 0 graus a gente tem o vermelho, no 30 a gente tem o amarelo, no 50 a gente tem o verde, por exemplo. E é assim que a gente vai encontrar, né, o range de cores usando o rio, né, ou a matiz, né, em português. Nós temos aqui a saturação, que ela é medida aí pela distância entre o centro, né, o eixo vertical, e o final do nosso cubo aqui, né, a distância entre esse centro com a extremidade, e geralmente ele varia aí de 0 a 1, ou em algumas metodologias de 0 a 100, e ele nos mostra a pureza da cor. Então, quanto mais próximo do centro aqui, mais acinzentado vai ser a cor. E quanto mais fora do centro, né, mais na extremidade, mais a cor vai ser pura. E temos aqui também o velho, que ele varia aqui da base ao topo do nosso cubo hexagonal, e ele informa para a gente o grau de cor que mais clara ou mais escura que a gente vai ter, o brilho, né, da cor. Então, a gente tendo aqui o 0 preto e o mais no topo aqui a gente já tem o branco. O HSV ele é mais utilizado ainda nessa questão de processamento de imagens do que o RGB. Um conceito muito importante também que eu quero trazer aqui para vocês, e vai participar do nosso código da Live Code, é a segmentação. A segmentação, ela destina-se, né, a identificar segmentos significativos numa imagem. Então, por exemplo, se eu tenho um rosto e eu quero encontrar os olhos, a boca, o nariz, ela busca, né, fazer essa identificação desses segmentos que a gente considera como importantes naquela imagem. Em outras palavras, ela visa separar os pixels da imagem em diferentes grupos que possuem aí características semelhantes. A segmentação,
ela pode ser aí feita, né, de diversas formas, por exemplo, através da cor, da textura, da forma, pode ser também uma mistura de tudo isso, e pode ser utilizado também, por exemplo, em machine learning. A gente tem muitos algoritmos também em machine learning que faz essa segmentação, né, que ele pega uma gama de features que a gente chama cor, textura, forma, junta tudo, e aí a gente consegue fazer essa segmentação. E aí você deve estar se perguntando aí, como é que eu faço isso tudo no código mesmo? Como que eu coloco isso em prática? Para isso, a gente tem diversas ferramentas que já estão disponíveis para a gente, e uma delas é a biblioteca OpenCV. A OpenCV, ela é, né, como eu disse, uma biblioteca de visão computacional e de aprendizado de máquina, open source, ou seja, de código aberto, que originalmente ela foi escrita na linguagem de programação C++, mas ela já tem suporte aí para diversas outras linguagens, como Python e Java. Além disso, ela roda aí em multiplataforma. A gente consegue desenvolver algoritmos para rodar em iOS, em Android, Linux, macOS, Windows. Então, a gente consegue rodar ela aí em diversas plataformas. Dentro da OpenCV, temos aí milhares de algoritmos que auxiliam aí os desenvolvedores para desenvolver algoritmos aí de visão computacional e realizar tarefas como, por exemplo, detecção e reconhecimento de objetos, calibração de câmera, segmentação, detecção de bordas, processamento de imagem em tempo real. Então, assim, são milhares de funcionalidades, né, e de tarefas que podem ser executadas utilizando a OpenCV. Mas como não só de teoria vive um Deb, bora para a prática para a gente ver aí como que funciona tudo isso que eu falei na teoria. Mas antes disso, vou dar um spoiler aqui do que é que a gente vai ver aqui durante essa live code. O nosso objetivo aqui vai ser segmentar dois objetos. Eu vou mostrar o vídeo para vocês, o vídeo que vai servir como entrada, né, como input. E aí, durante isso, a gente vai conseguir aprender o quê? Leitura de imagens e de vídeos, mudança de espaço de cor, que a gente vai transformar de RGB para HSV, binarização, que é a parte da gente gerar uma máscara, onde o fundo vai estar com a cor preta e o nosso objeto de interesse branco, encontrar o contorno, os contornos desses objetos e desenhar esses contornos nas imagens. Então, bora lá. Vou mostrar aqui para vocês, inicialmente, o vídeo que a gente vai servir de input. É esse vídeo aqui, eu gravei aqui na minha casa mesmo, só para poder ilustrar, onde a gente tem aqui duas bolinhas, né, uma amarela e uma verde, e a gente vai segmentar essas bolinhas e desenhar o contorno delas. Então, no final das contas, a gente vai ter esse resultado aqui com as bolinhas segmentadas e desenhadas. Antes da gente colocar, né, a mão na massa, eu queria mostrar para vocês aqui que a OpenCV, ela tem um link, né, ela tem um site com toda a documentação, com tutoriais, com ajuda, que, assim, eu considero que é uma das documentações mais completas que a gente tem. Então, toda vez que você quiser utilizar alguma função, algum algoritmo que seja da OpenCV, se você for lá na documentação, ela vai trazer ali todos os detalhes de como o que é a função, do que você coloca como input, do que ela retorna, e além de ter aí alguns tutoriais já prontos. Então, é uma coisa que vale a pena você conferir e voltar lá para você ter uma noção melhor do que você está fazendo. Para poder fazer a instalação a instalação da OpenCV, basta, no caso a gente vai utilizar aqui Python, então basta você utilizar aqui o pip, fazer pip install OpenCV-Python, que ele já vai baixar aí para você todo o pacote que a OpenCV tem, com todos aí os algoritmos e funções que já estão disponíveis aí na biblioteca. Eu não vou fazer aqui agora, porque eu já tenho uma versão instalada aqui no meu ambiente, mas basta vocês rodarem isso daqui que vocês vão conseguir instalar normalmente, tá? Então, vamos aqui começar, de fato, a colocar a mão na massa. A primeira coisa para a gente resolver esse problema, que é da segmentação, né, que foi proposto para a gente aqui, é encontrar um range de cor que separe aquelas bolinhas do fundo.
Para isso, existem diversas técnicas e aí cabe a cada um decidir o que fica melhor para você, né? O que vai te auxiliar nesse processo. A gente pode utilizar, por exemplo, histogramas. A gente pode ir na tentativa e no erro, ir selecionando valores aleatórios ali e tentar descobrir. A gente pode olhar ali o disco cromático e ver ali um range, né, um intervalo de cores que estão ali parecidos com o que a gente quer segmentar, dentre outras funções que cabe nós avaliarmos e ver qual é o melhor jeito para a gente encontrar esse range de cor. Aqui, inicialmente, eu vou utilizar, para a gente ter uma noção básica, eu vou utilizar aqui os histogramas, que é a distribuição de frequência dos valores dos pixels. A gente poderia fazer o seguinte, como se trata de um vídeo, a gente poderia pegar o primeiro frame e gerar o histograma desse frame. Porém, se a gente abrir aqui, a gente vai ver que a gente tem um background muito grande. Então, se pegarmos essa imagem crua do jeito que ela está e gerar o histograma, provavelmente o histograma vai estar com muito ruído e vai dificultar entender e verificar qual é o intervalo de cor. Então, o que a gente vai fazer? Eu cortei aqui, para agilizar já o processo, eu já cortei aqui duas imagens de onde pega a bolinha amarela e de onde pega a bolinha verde, para a gente pegar somente as informações de cor do objeto de interesse. Então, esses dois aqui. O ideal seria que a gente cortasse isso daqui em círculo, já que nosso objeto é em círculo. Mas como a nossa imagem é quadrada, se a gente pegasse maior aqui o espaço, e acaba que a gente ia pegar um pouco do fundo aqui e gerar aquela questão do ruído. Então, eu preferi fazer dessa forma aqui para a gente conseguir encontrar um range ali mais concreto do que a gente quer. Então, a primeira coisa para a gente gerar o histograma, a gente precisa ler a imagem. Então, para ler essa imagem, existe uma função aqui na OpenCV. Então, vou criar aqui uma variável. Lembrando que aqui já está importando, tá? A CV2, que é a OpenCV, para a gente utilizar. Então, vou criar uma variável aqui, ó, image verde. É legal, CV2.unread. Ela vai receber como parâmetro aqui o caminho de onde está essa imagem que a gente quer ler e também o modo que a gente quer ler. Eu vou colocar aqui, vou copiar aqui de uma colinha qual que é o caminho, para ficar mais prático para a gente. Então, aqui é a minha imagem. E eu vou lá na documentação. Então, à medida que eu vou fazendo, eu vou voltando aqui na documentação, só para vocês verem que é bem completa a documentação, explica muito bem como é as funções. A função read, ela, como eu disse, ela recebe aqui o caminho para o seu arquivo e tem uma flag aqui, que é a forma que vai ler, o modo que vai ler a imagem. Esses modos, clicando aqui, você consegue ver a descrição de cada um deles. Então, por exemplo, eu quero ler a minha imagem em escala de cinza. Eu quero ler a minha imagem colorida. Eu quero ler a minha imagem em vez de uma variável de 8 bits, numa variável de 16 bits. Então, tem finitas possibilidades para você escolher, que também eu volto a dizer que cabe o momento que você está utilizando, o porquê que você quer utilizar. No nosso caso, a gente vai utilizar aqui o Read Color, porque a gente quer a nossa imagem colorida. Se a gente voltar aqui no Read, a gente vai ver que, como padrão, ele já faz essa leitura aqui nesse formato, colorido. Então, não tem necessidade de a gente colocar essa flag aqui. Se fosse, por exemplo, em grayscale ou em outro tipo de formato, a gente colocaria. Mas como por padrão ela já lê com o read, eu vou deixar em branco aqui. Uma coisa que eu estava esquecendo, mas é muito importante, quando é feita a leitura da imagem pela OpenCV, em vez dela ler na ordem, os canais na ordem RGB, ela sempre lê na ordem BGR. Então, isso aqui tem que estar aí na cabecinha fresco, porque senão, às vezes, a gente vai fazer alguma manipulação na imagem, e aí a gente pensa que está em RGB, mas, na verdade, está em BGR. Então, a OpenCV, ela sempre lê, a não ser que você coloque ali a flag, por exemplo, de escala de cinza, ela sempre vai ler colorido e aí no formato BGR. Beleza, então aqui a gente já, nessa variável aqui, a gente já tem armazenado a nossa imagem verde, que é aquele crop que a gente fez da nossa bolinha. A segunda coisa que a gente vai fazer, espera que eu coloquei para isso, é fazer a transformação de BGR para HSV.
Por que essa transformação é importante? Com o HSV, nós conseguimos ter um domínio melhor das cores, porque as cores em si, elas vão estar somente num canal, né, que é o da matiz ali, o primeiro canal, o H. E aí o restante vai ser só saturação em valor. Já no RGB, a gente ia ter que fazer um range um pouco mais complicado, porque teria aí uma combinação de cores, né, das cores primárias. Então, geralmente, quando a gente vai utilizar para fazer processamento de imagens, nós utilizamos aí o espaço HSV. Para fazer essa conversão, a OpenCV também tem uma função, que é a CV, vou criar uma variável aqui, verde, que é a CV Color. Ela recebe aqui a nossa imagem que a gente quer converter, no nosso caso a gente quer converter a imagem verde, e aqui a gente vai converter para quê? A gente quer converter, aí tem uma tag aqui que você vê, color BGR to HSV, que é essa daqui no caso. Se a gente for lá na documentação, voltar, nós temos aqui todos os códigos de conversão. Então, a gente pode converter de HSV para RGB, de RGB para HSV, de BGR para HSV, para HSL, que é outro espaço de cor. Então, tudo aqui está informando para a gente nesses códigos aqui de cores. Se a gente quiser saber como é feita essa conversão, às vezes você tem curiosidade de saber como é feito essa conversão, aqui na OpenCV também tem a forma matemática de como é feita essa conversão. No nosso caso, a gente está fazendo aqui, né, de RGB para HSV. Então, tem toda a matemática aqui. E também tem... Cadê? Não, PGR, né, gente? Também tem as informações, por exemplo, de quais valores a gente vai utilizar aí para o H, para o S e para o V numa imagem, por exemplo, de 8 bits. Vocês devem estar me perguntando aí... eu disse que, né, anteriormente que o HSV, o H principalmente, ele varia aí de 0 a 360. Só que na nossa variável de 8 bits, a gente consegue ter valores aí só de 0 a 255. Então, o que a OpenCV faz? Ela divide todos os valores de H por 2, para então conseguir encaixar nesse range aí de 0 a 255. E para o V e para o S também, ele varia aí de 0 a 255, sendo 0 o mínimo e 255 o máximo. Então, vamos voltar aqui para o código. Então, aqui a gente já tem uma imagem convertida aí de BGR para HSV. Agora, a gente já pode gerar o histograma. Para gerar o histograma, eu vou criar uma funçãozinha aqui em cima. Gerar histograma, porque como a gente vai gerar para a imagem verde para amarela, para a gente não ficar repetindo o código, eu vou criar uma função aqui, que recebe como entrada uma imagem. A primeira coisa que a gente vai fazer é gerar um histograma para cada canal. Então, a gente vai ter um histograma aí, uma distribuição de frequência para matiz, para o H, uma distribuição para saturação e uma distribuição para o velho, para a gente conseguir identificar o range certinho, porque se tiver tudo no mesmo gráfico, às vezes dificulta a gente visualizar onde começa e termina ali cada dado. Então, a gente vai gerar aqui separadamente. A OpenCV, ela também tem uma função para gerar o histograma, que é a calclist, e recebe aqui, ó, uma lista de imagens, mas no nosso caso a gente só tem uma imagem, então a gente vai colocar aqui, que é a nossa imagem inicial. Nós vamos colocar aqui qual canal que a gente quer nesse histograma. A gente, inicialmente, aqui o canal H é o 0. Temos aqui a máscara. A máscara seria, por exemplo, eu quero gerar o histograma somente de uma região na minha imagem. Então, eu colocaria aqui uma máscara mostrando qual é essa região e ele calcularia para mim o histograma só nessa região da máscara. Porém, a gente não vai utilizar isso porque vamos usar a imagem toda lá que já está cortada. Aqui é a quantidade de bins do histograma. No caso do H, como a gente sabe que varia aí de 0 a 180, né? Porque o H ele
foi dividido por 2 na OpenCV, a gente precisa no máximo aí de bins 180 e variando aí de um range de 0 a 180. 180. Beleza. Eu vou copiar aqui, vamos fazer isso para os outros canais. Aqui a gente vai ter o canal de saturação, o canal de velho histograma. A gente vai ter o 1 e o 2. Só que aqui, em vez de variar até 180, a gente vai estar variando, né, até 255. Então, aqui é 255. Aqui, 255. Beleza. Para a gente visualizar esse histograma, né, o gráfico, a gente pode utilizar uma biblioteca Matplotlib e importar o Plyplot, que é uma biblioteca que a gente consegue gerar gráficos com ela. Pode ser gráfico de barra, de pizza, histogramas. Então, eu vou copiar aqui, porque como não é o nosso foco, mas eu vou explicando aqui para vocês cada função. Então, a gente importa aqui a nossa biblioteca. E aqui a gente vai colocar aqui o nosso histograma. Vou explicar aqui para vocês que eu vou importar o NumPy, que também é uma biblioteca aí que ajuda muita gente no Py, de manipulação de matrizes, de arrays, dentre outras coisas. Aqui os outros gráficos. Explicando para vocês aí do que trata cada um deles. E do último, que é o do velho, é este daqui, beleza. lt.show para mostrar. Então, aqui, cada grupinho desses daqui vai estar construindo para a gente um histograma, né? Um histograma de H, histograma do S e o histograma do V. Para criar isso, a gente tem aqui um subplot, que é para gerar gráficos numa mesma imagem, a gente não ter 3 imagens, a gente tem uma imagem só com os 3 gráficos. Aqui é a quantidade de gráficos por linha. Então, a gente vai ter aqui 3 gráficos, né? Um debaixo do outro. Aqui com uma coluna só. E aqui, qual que é o gráfico abaixo, ele vai ser qual? Ele vai ser o primeiro. Então, vocês podem ver que aqui está alterando. Aqui vai ser o segundo e aqui vai ser o terceiro. Aqui eu estou plotando o histograma H. Aqui eu estou plotando o histograma em S. E aqui o histograma em V. A cor, só para a gente diferenciar, coloquei azul, verde e vermelho. Aqui o nome dos eixos, né, do eixo X e do eixo Y. E aqui é a variação do eixo X. Então, aqui vai variar de 0 a 180, pulando de 5 em 5. E aqui já vai variar de 0 a 255, pulando de 10. Então, beleza, a gente já pode rodar aqui o código. Espera que eu esqueci de chamar, né, gente? Se eu não chamar aqui, não vai funcionar. Então, vamos chamar aqui a função gerar histograma. Passando a nosso HSV image verde aqui. Beleza, agora vamos chamar. Prontinho, aqui vou abrir aqui para a gente conseguir visualizar. Então, a gente tem aqui já o histograma, né, a distribuição de frequência das cores, né, do nosso valor para matiz, para saturação e para o velho. Então, a gente tem que guardar essas informações aqui, porque a gente vai utilizar eles para poder gerar, né, a segmentação. Então, vou pegar aqui um bloquinho que eu já deixei mais ou menos pronto aqui, para a gente anotar os valores aqui. O nosso valor mínimo de RU e de matiz, vamos colocar aqui mais ou menos, né, 45. 45. O valor máximo é aproximadamente 52. O valor aqui, ó, de saturação, a gente tem valores aqui até mais ou menos 185, então vamos colocar aqui, ó, 180, e valores até 255. Vamos colocar 255 aqui. No velho, a gente tem valores aqui, vamos colocar até 90 mais ou menos, né? 90 de mínimo. E um máximo aqui de até 180. Então, aqui a gente já consegue ter uma noção mais ou menos onde está o nosso intervalo de cores, né? Onde a gente vai conseguir segmentar. Beleza. Então, a gente já fez aí do verde. Agora, a gente vai repetir esse mesmo processo
para a bolinha amarela. Então, vou copiar aqui. Beleza. E vamos colar aqui. A gente vai ter aqui a imagem amarela. Amarela é o nome da imagem. Vou a conversão de cor aqui, né, de espaço de cor, amarela, e aí a gente vai gerar o amarelo aqui também. Eu vou comentar essa daqui, né, para não gerar um gráfico e a gente não confundir. Ah, tá, aqui também tem que trocar, né? Porque a gente vai usar como base a imagem amarela. Beleza. Imagem amarela. Vamos rodar aqui. Espera. HSV imagem amarela. Vou copiar aqui para não ter perigo de eu estar digitando errado. Beleza. Deixa eu rodar. A gente vai ter aqui o histograma já agora da imagem amarela. Vamos fazer o mesmo procedimento. Vamos anotar aqui no nosso bloquinho quais são os ranges de cores. Vamos colocar aqui, ó, de Rio, a gente tem aqui 20 até mais ou menos aí, vamos arredondar aqui para 25. De saturação, nós temos aí, vamos colocar aqui mais ou menos 165 até mais ou menos, aqui tem tem uma frequência, vamos colocar até 210, mais ou menos. 210. E o velho a gente tem aqui mais ou menos, vamos colocar aqui 130 mais ou menos. 130 até 185 mais ou menos, 190. Beleza, então a gente agora já tem os ranges, né? Vamos dizer, os ranges iniciais, para a gente conseguir diferenciar o que é background do nosso objeto de interesse. Então, vamos lá, vou comentar aqui, deixa esse print aqui. Vou comentar aqui para a gente já começar a fazer a segmentação no vídeo. A primeira coisa que a gente tem que fazer aqui agora é a leitura do vídeo, né? Até o momento a gente estava lendo só as imagens, a gente não leu o vídeo ainda. Então agora a gente vai ler o vídeo. Para isso, a gente tem também uma função na OpenCV, que é o Video Capture. Capture. Ele vai receber aqui para a gente o caminho do vídeo. Vou pegar aqui o caminho do nosso vídeo. Peguei o caminho do vídeo. E aí, ele tem quando você faz essa leitura, ele tem uma função que chama isOpened, para a gente verificar se esse vídeo foi aberto certinho ou não, né? Porque se caso não for aberto, a gente tem que finalizar o programa e verificar o que aconteceu. Então, vamos só verificar esse condicional. Ele retorna true para a gente, tá? Então, se o vídeo foi aberto corretamente, ele vai retornar para a gente vídeo is opened. Retornar para a gente true. Aí a gente está colocando um TOT aqui. No caso, é false, ele não vai entrar aqui. Agora, se tiver retornado para a gente false, a gente tem um note aqui, vai ser true, então a gente pode finalizar aqui o nosso código. Vou colocar um print aqui, só para, né, informar o usuário que não foi possível abrir o vídeo. Não foi possível abrir o vídeo. Beleza. Então, se não foi aberto, a gente fecha o programa e mostra essa mensagem para o usuário. Caso tenha aberto tudo, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um while true aqui para poder rodar o nosso vídeo todo. E a gente vai começar a ler aqueles frames. Para ler os frames, a gente tem uma função também da OpenCV, né? E vindo aí do Video Capture, que é a Video
no caso vídeo, porque é a nossa variável aqui onde está armazenando a instância, né, do vídeo capture, vídeo.read. Então aqui a gente vai ler cada um dos frames do nosso vídeo e vai armazená-lo aqui no frame. O RET, ele é o nosso retorno para verificar se o frame foi lido corretamente. Então, vamos colocar aqui também, só por questão de se der algum problema em algum frame. Então, se not RET, se, por exemplo, isso daqui vir falso, ou seja, não conseguir ler, a gente faz o negativo de falso, vira true, e aí a gente sai do nosso loop. Break. A gente não tem mais frame para ler, então a gente pode finalizar por aqui. Enquanto tiver frame, a gente vai ler o frame e fazer, né, os procedimentos que a gente precisa. Beleza, então agora a gente já está conseguindo ler o nosso frame, o nosso vídeo, e já temos as informações aqui, já temos o intervalo de cores para poder segmentar o nosso objeto de interesse. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse frame, lembrando que esse intervalo de cores que a gente tem é um intervalo em HSV, e lendo aqui também o vídeo, né, como read, o frame ele vem em BGR. Então, a gente tem que fazer o mesmo procedimento que a gente fez com essas imagens aqui, a gente tem que fazer com o nosso frame também. Então, vamos lá. Ó, a gente vai colocar aqui, ó, frame é igual... Vou pôr HSV frame para ficar diferente. HSV frame vai ser igual, vou copiar aqui. Vou par tempo. Eu vou receber o frame. Beleza, então agora eu já tenho aqui o meu frame no espaço de cor HSV. Beleza. E agora, para a gente gerar aquela binarização, gerar a máscara onde eu vou separar o nosso objeto de interesse com o nosso fundo. Como a gente faz isso? Na OpenCV, a gente tem uma função que se chama, vou colocar aqui uma variável mask verde, que vai ser a nossa máscara binária. Aí, só para reforçar, essa máscara, ela vai ter os nossos pixels de interesse, né, que é onde tem a bolinha, em branco e o fundo em preto. Ela tem a função rimRange. Essa função range, ela recebe aqui a nossa imagem, que a gente quer fazer a binarização. Então, no nosso caso, é o HSV frame. Vou colocar aqui frame verde, que depois vai ter o amarelo para a gente não confundir. Verde. E aqui ela vai receber para a gente os intervalos de cores, o mínimo e o máximo. Então, vamos colocar os nossos mínimos aqui, vamos pegar a nossa colinha que a gente colocou aqui. Então, ó, primeiro, vamos lá. Em H, qual é o nosso mínimo? 45. Então, vamos colocar aqui 45. 45, vírgula. O nosso S mínimo é quanto? 180. 180. E nosso V mínimo, 90. Vamos colocar 90 aqui. Beleza. Agora, qual é o nosso intervalo máximo? Nosso intervalo máximo é 52 de H, 255 de S e 180 de V. Beleza, então ela já gerou uma máscara aqui. Vamos ver na tela aqui como é que tá ficando, vamos ver como vai ficar no vídeo, né, essa binarização. Para isso, a gente pode usar uma função também da OpenCV, que é a cv2. Em show. Aqui você vai colocar o nome da janela, então vou colocar aqui result, por exemplo. E aqui qual imagem que você vai querer mostrar. Então vou colocar aqui a mask verde. Beleza. Aqui eu vou colocar esse condicional aqui, vou só copiar aqui para a gente agilizar. Que é para ele ficar rodando o vídeo até que a gente aperte a tecla Q. Então, ele vai ficar rodando aqui, né, mostrando para a gente, até que a gente aperte a tecla Q para a gente sair do vídeo. Porque se não colocasse isso, ele ia rodar muito rápido, a gente não ia conseguir visualizar os frames e as máscaras que a gente fez a segmentação.
Aí aqui só para finalizar, eu vou colocar aqui fora do while o vídeo release, que é para liberar o espaço assim que a gente finalizar o programa. Release. Beleza, vamos rodar aqui para ver se está tudo certo. Ó, a gente já consegue visualizar que com aquele range de cor a gente conseguiu segmentar o vídeo e a bolinha azul aqui. Mas nota-se que não segmentou assim 100%. Tá vendo que tem algumas partes que ele está considerando fundo e ela é parte da bolinha? Se a gente for olhar isso no vídeo original, a gente vai abrir aquele do lado para a gente ver. Isso aconteceu porque na nossa imagem que a gente pegou o histograma, a gente não conseguiu pegar toda a imagem do círculo. Então ficou faltando algumas partes que, né, tem algumas cores e no histograma não mostrou isso. Então, qual que é uma alternativa para a gente contornar isso e encontrar um range mais próximo ainda que a gente consiga segmentar? Eu tenho um código aqui que eu vou disponibilizar para vocês também. Eu não vou fazer ele na mão direto, né? Ponto devido ao tempo aí. Mas a função dele a gente coloca uma imagem original aqui, eu vou colocar o primeiro frame, por exemplo, e aí através desse track bar, que é aquela barrinha de slide que vocês vão ver, a gente consegue ir mudando os valores e vendo como que fica a segmentação. Então, eu vou vou gerar aqui para vocês, eu estou lendo aqui o vídeo, igual eu li no que a gente está fazendo aqui de segmentação, e a gente vai alternar, né, brincar aqui, alternar os valores de HSV para verificar qual adequa mais à região, tanto da amarela como a verde, tá? Antes disso, eu vou mostrar aqui para vocês a mesma coisa que eu fiz, eu vou mostrar para a amarela para vocês verem que também aconteceu algum erro, porque a gente não conseguiu pegar a região da bolinha toda. Então, ficou faltando algumas partes. Então, vou gerar aqui, antes da gente usar esse outro código, para vocês verem certinho. Então, vamos colocar aqui da mesma forma. Vou copiar aqui para a gente... amarelo. Convertendo aqui também a máscara amarelo. Amarelo aqui, beleza. E aqui, vamos pegar os ranges aqui do amarelo. Então, aqui o menor é 20. Depois 165 e 130. 165 e 130. E os máximos 25. 25. 210. 210 e 185. Beleza. E agora, em vez de mostrar a verde, vamos mostrar aqui a máscara amarela. Ó, aconteceu a mesma coisa. Então, aqui algumas partes, ó, ele tá falhando aqui em cima também tá falhando, porque a gente não conseguiu pegar ali toda a bolinha e pegar toda a distribuição dos pixels e as cores. Então, vamos tentar encontrar esse range usando, né, esse outro código que a gente tem aqui. Vou apertar aqui para sair. Aqui eu escrevi errado. Release. Por isso que tá dando erro aqui. Beleza. Então, vou pegar aqui. Eu já tô pegando o primeiro frame. Eu vou executar aqui para vocês verem como que fica. Ó, aqui eu tenho a imagem original, que é o meu primeiro frame. E aí, vamos colocar como base aqui os nossos valores que a gente encontra no histograma, para não ficar muito tudo aleatório. Do verde, primeiro, a gente tem aqui 45. E o máximo a gente tem 52. Mais ou menos. A saturação mínima a gente tem 180. 180 aqui. E o S a gente tem 255. O velho a gente tem... Peraí, o velho a gente tem 90. E o velho máximo 180 aqui.
Ó, então, tô replicando aqui o que a gente mostrou aqui na tela anterior. Como que a gente pode ir consertando isso? É uma tarefa de pesquisa mesmo e de teste para ir verificando aí o que adequa. Como a cor aqui a gente pode ver que é verde, também só está mais escuro, o que a gente pode fazer? A gente pode tentar ir aumentando aí, por exemplo, diminuindo a saturação, aumentando o velho aqui, porque a cor aparentemente é verde, né? Então, o rio aqui, ele tá, vamos dizer, condizente. A variação pode ser que seja aqui no brilho ou na saturação da cor. Então, vamos diminuindo aqui, vamos diminuir aqui mais ou menos, ó. À medida que eu vou diminuindo aqui, vocês podem ver que está trazendo um resultado, ó. Se eu passo para frente, ó, o tanto que o buraco aumenta. Se eu abaixo o meu valor aqui de saturação, vou colocar, por exemplo, 60, 70, por aí, a gente já consegue ver, 60 aqui, a gente já consegue ver que já preencheu alguns buracos que estava considerando como background, na verdade é parte da bolinha. Então, na saturação, a gente já mexeu aqui no limite. Se a gente diminuir, piora. Então, vamos deixar a nossa saturação máxima aqui mesmo. Agora, vamos mexer aqui, por exemplo, no velho. Ele está como 90, vamos mexer aqui. Ó. Se a gente mexer aqui, você pode ver que ele não está dando um diferença. Se eu abaixar muito, ele vai começar a ter ruídos por fora. Então, o nosso velho aqui, ele está num valor... Bom, vamos deixar aqui 80. Vamos aumentar o velho agora. Olha para vocês verem que a gente já consegue preencher aí algumas partes que ficou faltando. Vamos tentar mudar aqui o range do verde um pouquinho, para ver se ele vai... Ó, dar uma diferencinha, por exemplo. Se a gente aumentar aqui, ó, vamos deixar aqui no 59, por exemplo. Ó, a gente já conseguiu quase preencher tudo. Essa pontinha aqui, se a gente pegar esse buraquinho que ficou, se a gente pegar, a gente vai ver que é uma luz, né, que bateu, que ficou tudo branco. Então, talvez a gente não vai conseguir pegar essa segmentação, porque se a gente colocar o branco, ele vai começar a pegar tudo que ele vê de luz aqui por fora. Então, essa segmentação do jeito que tá nesse range de cores aqui já é o suficiente. Por quê? Quando a gente for usar o contorno, a gente já tem todo o contorno aqui preenchido. Então, pra gente já é mais que o suficiente. Se, por exemplo, em uma aplicação a gente precisasse que aqui ficasse tudo branco, a gente teria que tentar alguma outra alternativa para tentar contornar esse espacinho aqui em branco. Então, vamos anotar aqui, vamos deixar aqui, 40, isso. Vamos deixar aqui, anotar aqui esse novo range que a gente achou. E depois vamos fazer do amarelo. Então, o novo aqui, vamos colocar aqui, ó, 43. Máximo, vamos deixar, deixa eu ver se aqui se eu diminuir para não ficar pegando muito, ó. 60 mais ou menos. Vamos colocar aqui agora, máximo 60. O S mínimo 60 também. Mínimo 60. O S máximo pode deixar 255. O V mínimo, a gente tá no 80. E o V máximo aqui em 255. Beleza. Agora a gente vai fazer a mesma coisa, só que no amarelo, pra gente achar essa cor também. Então, vamos olhar aqui, ó. O que a gente veio do histograma foi 20. Vamos colocar aqui 20. Ó, já viu que já, né? Já identificou aqui. E aí, vamos diminuindo aqui. Vamos deixar aqui mais ou menos no 35. Ó, vamos deixar aqui no que veio do histograma, 25. 25. O S mínimo a gente tinha achado no histograma 165. Ó, você viu que se a gente aumentar, né, o S mínimo, a gente já está perdendo algumas partes da nossa bolinha. O S máximo a gente colocou 210, mais ou menos, olhando pelo histograma. E o velho mínimo 130. E o máximo 185. E 185. Ó, beleza, então esse aqui a gente tem o mesmo range que a gente encontrou no histograma, mas aí percebe-se que essa parte aqui, que foi a parte que a gente não conseguiu pegar lá na imagem que a gente cropou, a gente não conseguiu identificar ela aqui como um objeto de interesse, e ela ficou sendo background.
Então, para a gente ajustar isso aqui, a gente vai fazer o mesmo processo. Então, a gente vai encontrar aqui um threshold para que a gente consiga detectar esse objeto, segmentar. Então, vamos mexer aqui nos nossos valores aqui. Vamos aumentar aqui, por exemplo, o Rio um pouquinho, vamos passar aqui para 35. Vamos aumentar aqui, aumentando aqui, vocês já viram que aqui embaixo ele já começou a fechar. Então, um pouco 255, que é o nosso máximo. Vamos pôr aqui a saturação, vamos baixar a saturação um pouco, ó. Estou baixando a saturação aqui, ela já vai preenchendo ali pra gente. Um pouquinho uns 60, mais ou menos. Beleza. 60. E aí o velho também, vamos dar uma modificada. Quanto mais eu aumento, mais eu tô perdendo dado. Então é melhor a gente o quê? Dar uma diminuída. Vou colocar aqui mais ou menos uns 130, que é o valor que tava mesmo. 38, 130. E o Rio também, eu vou aumentar ele aqui para poder pegar aí a imagem como brilho todo. Ó, aconteceu a mesma coisa, a gente não conseguiu segmentar tudo, né, colocar tudo por conta dessa luzinha aqui amarela, a gente pode ver que tá dando reflexo, mas a gente já conseguiu o contorno. Então, a gente vai fazer o teste aqui, mas eu acredito que agora a gente já consiga gerar os contornos que a gente precisa. Vamos anotar aqui, ó, que a gente deixou 20, aqui a gente passou para 35. O mínimo aqui a gente passou para 60. Máximo para 255. Aqui passei para 130, não vou mexer não, é o mesmo valor. E aqui eu passei para 255. Beleza. Vamos fechar aqui e vamos voltar para o nosso código principal. Vamos trocar os ranges aqui. Aqui a gente passou aqui para 43. A gente passou para 60. Aqui a gente passou para 80. A gente passou para 60. 60, 255 já estava, e aqui passou para 255. Beleza, esse do verde. Agora do amarelo, a gente tinha 20, a gente passou aqui para 60. 130 a gente manteve, aqui a gente passou para 35. 35, aqui a gente passou para 255. Opa! 255, aqui a gente passou para 255. Vamos rodar aqui com o amarelo de novo para a gente ver se teve uma melhora mesmo. Ó, a gente já consegue visualizar que a gente, né, teve uma melhora aqui, né, no ciclo, a gente tá conseguindo identificar ele melhor. Beleza, então, vamos fazer aqui pro verde também, pra gente ter certeza. Vou trocar aqui. A gente for ver, a gente também tá identificando. Tem esses pontinhos de luz aqui, mas elas não vão influenciar, não vão influenciar no nosso resultado aqui do contorno. Beleza, conseguimos segmentar. Agora a gente vai gerar aquele contorno que eu mostrei em volta dos nossos objetos de interesse. Para isso, nós vamos utilizar aqui uma função que dá os contornos para a gente automaticamente. Vou pôr aqui, contornos green, e é a find contours. A find contours, ela recebe aqui a nossa imagem que a gente quer gerar o contorno. Lembrando que essa imagem ela tem que ser uma imagem, tem que ser uma máscara binária, ou seja, tem que ter só dois valores, né? 0 e 255, ou 0 e 1. E aqui pra gente, o range, ele já fornece isso pra gente. Então, vamos colocar aqui, ó. A gente vai passar o mask verde. E aqui, o modo que a gente quer que retorne pra gente somente os contornos externos. Então, os contornos externos, ele vem pelo cv2.retExternal. Opa, isso. Que ele vai retornar somente o contorno externo. O que seria isso? Por exemplo, se a gente tivesse como se fosse uma imagem de donut, a gente tem um contorno externo e tem um contorno interno. Para a gente, o interessante é só o contorno externo. Então, nesse caso, a gente vai usar esse módulo aqui.
Se você precisasse usar todos os contornos, tanto o externo como o interno, aí você poderia usar outra flag aqui, que também tem disponível lá na documentação. E aqui, o método que você quer que retorne esses contornos. Você quer que retorne todos os contornos ou somente os principais? Aqui a gente vai usar somente os principais. Aproxime. Sim. O que quer dizer isso? Por exemplo, se a gente tiver um contorno que ele for um quadrado, por exemplo, ele vai retornar só as coordenadas das bordas. Então, do primeiro ponto, outro ponto, outro ponto. Por quê? De um ponto no outro é ligado por uma reta. Então, a gente não precisa ter esses pontos intermediários. Então, isso economiza aí memória. Agora, se você precisasse de todos os contornos, você poderia trocar aqui para none, no lugar de simple, colocar none, que ele ia retornar todos aqueles pontos do contorno. Beleza, então a gente vou repetir isso daqui pro... A gente coloquei green e coloco verde, né? Vou trocar para verde para não ficar em inglês e português junto. Vai ser o amarelo. Amarelo. E aqui eu vou passar máscara amarela. Beleza. Da mesma forma. Aqui, pode ser que em algum momento a gente encontre, né, deu alguma coisa ali, a gente, essa variável, ela retorna um contorno inválido. Eu tô colocando aqui vírgula, um tracinho, um underline, porque o find contours, ele retorna pra gente os contornos e retorna também a hierarquia. O que seria essa hierarquia? É a ordem dos contornos. Então, por exemplo, igual eu tenho um donut, eu tenho o contorno de fora e o contorno interno. Então, o de fora, ele tem uma hierarquia maior do que o de dentro. Mas no nosso caso, como a gente não vai usar essa informação de hierarquia, eu estou colocando um underline aqui porque eu não preciso criar uma variável para ela, tá? Então, eu preciso só dos contornos mesmo. Então, aqui a gente vai verificar se o tamanho desses contornos, vamos colocar esse verde é maior que 0. Se ele for maior que 0, eu vou desenhar esses contornos na minha imagem. Então, quer dizer que tem um contorno, eu vou desenhar ele. Mas qual contorno que eu vou desenhar? Eu vou desenhar o maior deles, porque no nosso caso, a gente pode ter algum contorno ali maior e algum ruído de fora pequenininho, mas isso não é uma informação que a gente quer. Então, vamos desenhar só o maior contorno, que eu sei que é o contorno o principal, que é o que a gente quer. Para isso, a gente pode usar a função max, isso. Eu vou aproveitar a mesma variável. Porque o contorno verde é igual o máximo dos contornos. Com esse verde. E o máximo em quê? Em área. Então, a gente vai colocar CV2, contour. Peraí, que ficou errado. Deixa eu ver que eu errei. Contorno verde, max, tá certo. Ai, porque eu tenho que colocar uma key aqui, ó. Key igual. Deixa eu pegar aqui o contour area. Pronto. Beleza. Então, aqui vai ter para mim somente o contorno, o meu maior contorno. E eu vou desenhar ele na minha imagem original, que é o meu frame. Para isso, a gente tem o cv2.draw contours. Por que ele não tá? Só mandar compilar aqui, porque ele não tá reconhecendo o Max. Beleza, tá funcionando certinho. Já colocar CV2. Deixa eu copiar aqui, porque aí a gente agiliza o tempo. A gente tem a função aqui, ó, cv2.total
Draw Contours, que aí a gente vai desenhar no frame. E a gente vai pegar aqui o controle verde, que é o nosso contorno, o contorno máximo. E a gente vai estar desenhando somente ele. E com a cor RGB, com a cor azul. E com um tamanho aí, com a espessura da linha 2. E agora, em vez de apresentar a máscara, a gente vai apresentar o frame mesmo. Deixa eu ver aqui. Pus um ponto aqui sem querer. Vai rodar certinho. Ó, falei azul, né? É vermelho, que é BGR. Então, aqui eu já estou conseguindo desenhar o meu contorno do meu objeto verde aqui na tela. Então, vamos fazer a mesma coisa para o amarelo. Vou pegar aqui, copiar, Ctrl V. Aqui, em vez de ser o contorno verde, a gente vai ver o contorno amarelo. Então, máximo. Amarelo. Amarelo, vou desenhar aqui no frame o contorno amarelo. Beleza, aí vamos desenhar aqui de outra cor. Vamos colocar o desenho azul. 255. E aí o tamanho aqui também, a espessura, né, do nosso contorno como 2. E aí vamos mandar rodar aqui de novo para ver se deu certinho. Ó, beleza, agora a gente já conseguiu segmentar e já está desenhando o nosso contorno. Então, a gente já finalizou, né, o objetivo que a gente tinha aqui de realizar esse processo de segmentação e de gerar o contorno. Eu quero, assim, antes de finalizar aqui, ressaltar algumas coisas importantes. Esse vídeo, né, ele foi gravado aí com um controle de iluminação, um controle de sombras, né, para que a gente facilitasse aqui a live code, mas muitas vezes na vida real a gente não tem isso, a gente pode precisar segmentar um objeto, alguma coisa assim, que a gente não tem controle do ambiente. Então, algumas técnicas aí que não são de cor, vão auxiliar a gente, principalmente se a gente utilizar aí Machine Learning, e já deixando aí um spoiler para vocês, breve a gente vai ter uma live code aí de Machine Learning, então fica de olho que vai mostrar um pouquinho aí sobre isso também. E você viu que para a gente encontrar, vocês viram que para a gente encontrar um limiar, né, um threshold que a gente consiga segmentar um objeto do background é uma pesquisa. Então, muito da visão computacional, a gente depende, não tem uma coisa muito pronta ali. A gente, né, precisa que pesquise, que desenvolva, que faça teste, verifique se está ok ou não, para a gente conseguir, né, aí ter um resultado. Nesse caso aqui, o ideal que seria para a gente fazer, para a gente não ter esse trabalho que a gente teve de ir ali, olhar o HSV, né, usando ali os slides, né, as barrinhas de slides que eu mostrei para vocês naquele outro código, o ideal seria que a gente pegasse, por exemplo, a região certinha da bolinha e pegasse mais frames para analisar o histograma, por exemplo. Porque aí a gente ia ter um controle maior, ia ter um conjunto de dados maior para a gente conseguir identificar esse intervalo de cores. Mas eu acho que dessa forma que eu mostrei aqui, vocês conseguiram visualizar, né, algumas poucas, mas importantes funções que a gente tem no OpenCV. Então, aqui a gente conseguiu ler uma imagem, ler um vídeo, a gente processou, a gente fez uma segmentação por cor, a gente desenhou um contorno. Então, um pouco só do que tem na OpenCV. A OpenCV é muito completa, tem muitas funcionalidades, mas aí ao longo aí das live codes a gente vai trazendo aí um pouquinho para vocês. E é isso. Aqui na Syngenta Digital a gente faz isso muito, a gente tem essa vertente de pesquisa, de desenvolvimento, e aí mostra aí o poder aí da visão computacional, que muitas vezes é desconhecido, né? Muitas vezes a pessoa ela não conhece aí, né, o poder da visão computacional e do aprendizado de máquina. Então é muito bacana o que a gente tem desenvolvido aqui na Syngenta Digital, né, para melhorar aí
vamos dizer aí, para reinventar o agro do nosso tempo. E aí eu deixo aí de sugestões para vocês visualizarem as vagas que a gente tem aí no LinkedIn de diversas áreas. A gente tem área aí, por exemplo, de back-end, front-end, tem área de visão computacional, então não deixe de dar uma olhadinha lá e dar uma olhadinha aí também nos conteúdos que a gente está disponibilizando. Então tem muito conteúdo bacana, tem na formato de live code, de videocast, de artigos, então tem para todos os gostos aí, tá bom? Muito obrigada, até mais, até a próxima, volto para você aí, Siloto. Sensacional o conteúdo da Ariane, hein? E mais uma vez, obrigado, Ariane, muito obrigado mesmo por participar aqui do Geek Masters. Mais uma vez, fica o convite para você voltar quando quiser para continuar com este conteúdo que foi no mínimo, sensacional. E mais uma vez, tem links aí embaixo para você conhecer melhor a Syngenta Digital, para você ver como eles trabalham no mundo do agro e como a tecnologia chega em locais que você nem imagina. Clica nos links aí que com certeza você vai gostar do que vai conhecer lá do pessoal da Syngenta Digital. Fica aqui o meu muito obrigado mais uma vez para a Ariane e para vocês também que estiveram aqui com a gente até agora. Valeu e até o próximo Geek Masters!